No Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos, capítulo 22, amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra, instruções dos Espíritos. Retribui o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que estás no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amarmos os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não faz menos tantos os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dando ao mesmo a fazer gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vontade? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Nós temos a grata satisfação de receber o senhor convite, brasileiro. É muito brasileiro, Então, por ser brasileiro até no nome. É uma grata satisfação recebê-lo aqui. Ele é palestrante, ele é escritor, já tem livros lançados. E a casa é sua, fique à vontade. Seja bem-vindo. Meus irmãos, muita paz. De que modo podemos perdoar aqueles que nos desejam mal? O que significaria fazer bem àqueles que nos fazem mal? Durante muitos anos, estudando os evangelhos, nós aprendemos algumas coisas. Uma delas, quando praticamos o que Jesus nos ensinou, nós trilhamos o caminho da leveza espiritual. A mensagem que foi dita hoje é o caminho da leveza espiritual, da tranquilidade da consciência. Quem segue o que Jesus recomendou, provavelmente não vai ser perseguido. Não será assim. Mas também aprendemos nos evangelhos as atitudes de Jesus. Como é que Jesus se comportava diante dos desafetos, diante dos inimigos?
que nos tortura, que nos aflige, que nos provoca sofrimento. O que significaria esse perdão? Suportar indefinidamente essas atitudes? O que Jesus faria em nosso lugar? Precisamos pensar o que Jesus diria para mim, ou para nós, para cada um de nós. Que conselho ele daria a nós? Depois vem outra pergunta. O que ele faria se estivesse em nosso lugar? Muitas vezes é bem diferente. Quando quiseram matá-lo em Nazaré, perseguiu em Nazaré, cidade que ele conviveu na infância, na juventude, o que ele fez? Qual foi sua atitude diante das incompreensões, por exemplo, dos seus familiares? O que ele recomendou, inclusive, aos discípulos, se estes fossem maltratados nas cidades onde eles pudessem pregar a boa nova? Ele disse: sai da cidade e usa o costume judaico de sacudir o pó das sandálias e vai para outra cidade. Vá para onde quer ouvir a palavra. E onde ficaria o perdão? O perdão está na misericórdia. O perdão está na compaixão. Sentir compaixão diante daquele que nos persegue. Mas ninguém é obrigado a conviver com o desrespeitoso. Jesus não conviveu com o desrespeitoso. Ele saiu de Nazaré porque queriam matá-lo. Aliás, desde o seu nascimento, queriam matá-lo. O rei Herodes mandou matar todas as crianças de Belém abaixo de 2 anos. Depois teve que fugir José e sua família para o Egito, porque queriam matar o menino. Jesus não passou um dia que não se quisesse que alguém não cogitasse a sua morte. Chegou um momento que ele não podia mais nem entrar nas cidades de forma aberta. Não porque o povo o buscava, mas porque queria matar. E diante da cruz, o que ele disse ao Pai? Ele não disse: eu perdoo vocês. Ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O que ele pediu a Deus? Senhor, faça com que a tua lei não seja tão rigorosa, porque a lei de Deus, de justiça, é rigorosa. E não saireis dali enquanto não pagares o último centavo. O último centavo. Mas Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Mas Ele não aceita desrespeito também. Quem ferir as leis de Deus vai ser cobrado por essas leis. O que a lei basicamente pede no mundo das relações humanas? Respeito. Quem não respeita os direitos de alguém, provavelmente, ou certamente, vai ser cobrado a reparar o dano que causou a esse alguém. Que pode ter sido um dano moral, um dano material, ou até um dano espiritual. Mas quem respeita os direitos de alguém, a lei vem nos trazendo benefícios, recompensas. A recompensa vem para aquele que segue o caminho do respeito ao outro. E o perdão também é um profundo respeito
puder conviver, muito bem. Mas se não puder conviver, sai de Nazaré e vai morar como Jesus falou, em Cafarnaum. Sai daquela cidade e vá para a cidade que vai lhe aceitar. Saia daquela convivência e vá para a convivência que vai lhe acolher. Aí se perdoa. Aí se adquire a capacidade de ter paciência. A paciência é a virtude que nos ensina a entender o tempo do outro. Não confundamos paciência com tolerância. Tolerância é suportar a aflição, a dor, a ofensa, a dificuldade, o obstáculo. Paciência é mais do que suportar. Paciência é suportar com amor. Paciência é suportar com compaixão. Porque entende o tempo do outro. Assim como o pai e a mãe têm paciência com seus filhos, porque entendem que o tempo dos filhos ainda não chegou. É o tempo da infância. Não é ainda o tempo do adulto. Não é ainda o tempo do adulto amadurecido. Então, o perdão não está, a outra face, não está em dar a oportunidade para que o outro nos fira constantemente. A outra face significa tomar uma postura para buscar o respeito. Por isso que precisamos estudar o Evangelho. Estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Para nós entendermos bem a mensagem de Jesus, que alivia nossas dores, que nos consola e conforta, mas observarmos as atitudes dele também, o comportamento dele, para que nós nos perguntemos: o que Jesus faria em meu lugar? Só tem um jeito de responder essa pergunta: se estudarmos Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece as lições preciosas de natureza moral do nosso Mestre, mas não nos oferece o estudo de sua conduta, porque o estudo da sua conduta nós vamos aprender estudando os Evangelhos, todo o Evangelho. Kardec, em sua qualificação, não teve a missão de estudar todos os Evangelhos. Ele pegou as partes fundamentais dos Evangelhos. Então, aqui, Kardec, os Espíritos interpretam os ensinamentos de Jesus. Mas precisamos também estudar o comportamento de Jesus. Por exemplo, depois da crucificação, Jesus apareceu cerca de 10 vezes. E um dia, uma dessas vezes, os apóstolos estavam lá pescando. Quando alguém viu um homem à beira-mar e reconheceu ser de Jesus. Pedro saiu, a nave, estavam ali alvoroçados porque Jesus estava ali, no mar da Galileia. Quando chegaram lá, encontraram o Mestre assando peixe e pão para distribuir aos seus discípulos. E durante a conversa, ele pediu a Pedro que pacificasse suas ovelhas, que fosse o elemento de união para a propagação da boa nova. Pedro, tu me amas? Simão Bar-Jonas, tu me amas? E perguntou 3 vezes. Jesus sempre usava o 3 para fixar o ensinamento. Senhor, só sabe tudo, só sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Essa passagem nós sabemos. Mas pouco se comenta que antes dessa recomendação,
Jesus solicitou a Pedro ou o comportamento dele? O que é mais impressionante? Jesus pedir para que Pedro apacie suas ovelhas, ou ele mesmo ser o pacificador das suas ovelhas, ali, humildemente, cuidando. E às vezes eu vi que Jesus inventou o sanduíche do pão e do peixe assado. Então, existem inúmeras passagens nos evangelhos que precisamos estudar. Jesus assou peixe, assou pão e deu os discípulos. Tarefa de profunda humildade. Comportamento de um verdadeiro irmão. Depois ele agiu como mestre. Pedro apacenta minhas ovelhas. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Antes de Jesus ser mestre, ele foi servo. A condição para ser mestre é de ser servo. Alguém já ouviu falar na obra Tratado dos Evangelhos? Aqui. Gostaria que os irmãos conhecessem essa obra. É a única obra espírita que estuda o comportamento de Jesus, da nossa autoria. Levamos cerca de mais de 20 anos estudando o comportamento de Jesus. Tratado dos Evangelhos. A obra que estuda o comportamento de Jesus, além dos seus ensinamentos. A única obra espírita que estuda Mateus, Marcos, Lucas e João de forma concreta, no único volume. A única obra cristã não é só espírita, porque nem no meio católico, nem no meio evangélico, no meio protestante, tem uma obra que estuda o comportamento de Jesus. Nenhum, só conhece a espírita. Então nós precisamos entender esse mestre no seu comportamento. O que significa perdoar para Jesus? Quando ele estava em Cafarnaum, os seus irmãos e sua mãe saíram de Nazaré para tentar removê-lo de Cafarnaum, porque achavam que ele estava louco. Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? E quando chegaram na casa de Pedro, porque Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, na casa de Pedro, porque ele não tinha casa. Como ele dizia, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não tenho onde reclinar, não tenho onde dormir. Dormia pelo favor, morava de favor na casa de Pedro. Mas como viajava muito, provavelmente ficava pouco tempo naquela casa. E quando avisaram, ele estava na casa de Pedro, falando com os discípulos, e disseram-lhe: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão de fora. E o que é que Jesus disse? Aí nós sabemos. A minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Pai. Se a gente falar isso aqui hoje, vão dizer o que? Nossa, que filho ingrato. Não reconhece a mãe, não reconhece a família. E cadê o mais vosso pai e vossa mãe? Lá de Moisés, dos 10 mandamentos. Aí Jesus aprofunda o que significa a verdadeira família espiritual. É quem faz a vontade do Pai. Claro que ele tinha amor pelos seus familiares. Claro que ele tinha profundo amor por sua mãezinha. No alto da cruz, ele se preocupou com quem ia ficar a mãe dele. E ficou com João. Eis aí o teu filho, disse a Maria. E disse a João, discípulo mais novo, eis aí tua mãe. Então Jesus não desrespeitou, mas ele não aceitava desrespeito. Ele não aceitava desrespeito.
quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É quem faz a vontade do meu Pai, porque quem está lá fora não é. Porque vieram me desrespeitar. Perceberam, irmãos? Precisamos entender o comportamento dele. Porque os ensinamentos de Jesus nos libertam da ignorância. Mas o comportamento dele, as atitudes dele, nos libertam da escravidão. Da escravidão. Da escravidão. Nos libertam do sofrimento. As atitudes de Jesus nos dão paz. Se você quer ter paz, imite Jesus. Agora, cuidado. Cuidado. Porque aquele que toma porque as atitudes de Jesus nos dão coragem para tomar decisão. Os ensinamentos dele nos explicam que temos de perdoar. Mas as atitudes dele podem nos matar. Todos os discípulos dele, com exceção de João, que também foi perseguido, foram mortos. O apóstolo Paulo, todos foram martirizados, assassinados, porque quiseram imitar Jesus. Quiseram imitar Jesus. Quem quer imitar Jesus, quem quer fazer o que Jesus fez, se prepare. Porque o Evangelho mata. Não é fácil. Mas aqui eu recomendo que não se imite Jesus, mas que ouça as suas palavras, que pratique os seus ensinamentos. Aí ninguém vai querer matar você. Você vai conviver com um torturador a vida inteira na paz. Ele não vai querer matar você. Se você quiser imitar Jesus, você vai morrer. Que coisa, hein? Mas todos não morreram. E os que vieram depois dele também não morreram. Foram assassinados. Ele mesmo. João Batista, os profetas. Quando se pratica a vontade de Deus, corre o risco de perturbar o sistema, de perturbar o mundo. O apóstolo Tiago dizia, ou diz isso aqui, João: os amigos de Deus são inimigos do mundo. E os amigos do mundo são inimigos de Deus. Quando você se torna amigo de Deus, o mundo lhe persegue. O mundo lhe persegue. Se existe o reino dos céus, que é a paz, que vem com dupla atitude: agir como Jesus agiu e fazer o que ele recomendou. Então, deixar Nazaré não significa deixar de amar os habitantes de Nazaré. Não conviver com o desrespeitoso não significa que não venha amá-lo. Amar inimigo não é uma condenação de conviver com ele, ou de confiar no inimigo como se confia no amigo, numa mãe, no ente querido. Amar o inimigo é desejar o bem para ele, ter compaixão dele e ter pena mesmo, porque ele é um doente. Ele está enfermo, é um enfermo moral, é um enfermo espiritual. Que 2026 seja um ano em que nós vamos pensar, raciocinar com a lógica do Evangelho. Com a lógica do Evangelho. Se você convive com alguém desrespeitoso ou desrespeitosa, coloque a pessoa em devido lugar. Não permita o desrespeito. Mas se não for possível,
Porque a partir de agora, filhos se rebelarão contra o pai, filhas contra a mãe, as famílias estarão divididas. Mas por que ele falou isso? Porque quando se conhece a verdade espiritual trazida por Jesus, o indivíduo passa a tomar uma postura de coragem, de dignidade. O indivíduo passa a se respeitar. E quem se respeita, respeita também os outros. Mas não aceita e não pode aceitar desrespeito. Porque Jesus não conviveu com gente desrespeitosa. E um dia, quando Pedro achou que poderia discordar dele, quando ele falou que depois ressuscitaria no terceiro dia, não, Senhor, isso não vai acontecer. Ele falou, sai daqui, Satanás. Mas ele não estava me dizendo que Satanás era o espírito que estava perturbando Pedro. Era o próprio Pedro que se achava superior sem ser. Se a gente fizer isso hoje, alguém vai processar a gente. E já o Satanás vai ter que ter um processo de injúria. Que coisa pior do que dizer para uma pessoa, sai daqui, Satanás. É pior do que qualquer palavra. Não aceitável. Não aceitável. Então, meus irmãos, o Evangelho vem trazendo uma proposta de renovação espiritual. A grande tese de Jesus, ele falou coisas que nenhum filósofo da Grécia, nenhum filósofo antes ou depois dele, amar o inimigo, o desafeto, o perseguidor, o malfeitor, falar bem de quem fala mal da gente, orar pelos que perseguem. Olha o poder da oração. Quando Jesus disse orar por aqueles que vos perseguem, ele quis dizer, não tem outra saída. Não volte à perseguição. Não se vingue do perseguidor. O único jeito de se livrar dele, de vencer, é a oração. O poder da oração. Uma vez eu estava em sala de aula, um aluno falou, professor, o senhor está falando que deve orar pelas pessoas que nos perseguem. Eu sou moro em Anápolis e o meu chefe é um padre. E ele me persegue. E se eu perder esse emprego, eu não vou poder mais continuar na faculdade. Vai ser difícil sustentar a família. Eu falei, continua dando por ele, ore por ele. Mas eu nunca orei, vou orar. 3 meses depois ele falou, professor do céu, o padre morreu de infarto. E você vai para me conta como é que você orava por ele, o senhor orou por ele. Estava no quarto trancado, ficava ajoelhado e dizia, Senhor, amansa o coração do Pai, Senhor, serena, acalma, amansa o coração do Pai, amansa o coração do Pai. E o Pai teve que parar a cadeira, Pai, amansa o coração do Pai. Falei, você não vai orar para ninguém. O poder da oração. O poder da oração. O que a oração faz conosco? Estabelece um vínculo com o poderoso que é Deus, Criador de bilhões e trilhões de galáxias, de planetas, incontáveis mundos, visíveis e invisíveis. A oração tem tanto poder que pode fazer Deus mudar de ideia. A oração pode fazer com que Deus mude de comportamento. Me explica isso direito. Estava o rei Ezequias, no tempo do profeta Isaías, doente, enfermo. Chegou Isaías e disse para o rei Ezequias, que era um rei bom, generoso, justo. Diz o Senhor, falou o profeta Isaías, organiza tua casa, porque tu vais morrer. Que mensagem bonita. Deus querendo que organizemos nossas vidas para morrer e para viver. Se temos que organizar para viver ou para morrer,
E o rei Ezequias viveu mais 15 anos. E foi graças a esses 15 anos que Israel começou a cair. Porque depois desse período, anos depois, os babilônios invadiram, tomaram Israel e levaram para o exílio. Porque o rei Ezequias recebeu os embaixadores da Babilônia e mostrou tudo que tinha. Mostrou todos os pontos. Facilitou a invasão. Entrava com medo. Mas Deus mudou. E Jesus, no Evangelho, também nos fala o poder da oração. A parábola do juiz iníquo, a mulher ficou ali o tempo todo insistindo para que ele falasse daquele processo. Então, a oração tem poder. Se a gente pede, vem. Eu costumo dizer que os espíritos, nós somos espíritos intercessores. Espíritos maduros que estamos agora entendendo a vida e a mensagem divina de uma forma muito clara. Porque esse é o propósito do Espiritismo. E por isso nós temos muito poder, porque temos muito conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. E quando nós entramos no critério da oração, fica fácil para mim perdoar. Não há data que Deus nos escute. E quando nós pedimos, nós, como diria Chico Xavier, arrombamos as portas do céu. Então precisamos orar pelos que nos perseguem. Falar bem, olhar o lado positivo, porque todos nós temos virtudes. E convivemos bem com todos. Tratar bem com a educação, respeitosamente, não só diante daqueles que nos amam, que nos compreendem, mas até aqueles que não nos suportam. Mas aqueles que não nos suportam, não vamos dar a eles o desprazer da nossa convivência. Quem não gosta de nós, que fique bem longe de nós. Fiquemos, não forcemos essa convivência. Porque não é isso que significa verdade. E não foi isso que Jesus recomendou, e não foi assim que ele praticou. Diante de Herodes, estudando o Evangelho, o comportamento dele, ele conversou com Pilatos. Mas ele não falou absolutamente nada diante do julgamento e diante do rei Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande, aquele que queria matar o menino. Por que Jesus dialogou com Herodes e não falou uma palavra? Herodes ficou falando sozinho. Porque Herodes mandou matar o Batista. E antes disso, Jesus tinha dito, não sei se alguém lembra, chamou Herodes de quê? Quando disseram para ele os discípulos, Senhor, porque Herodes não quer que o Senhor cure aqui, porque Herodes, o que Jesus disse? Diga essa raposa, alguém lembra disso? Não, né? Tem que ler o Evangelho, né? Estudem o tratado dos Evangelhos. É o melhor presente que você pode se dar. Estudem o tratado dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, interpretados à luz da doutrina espírita. Diga essa raposa. Alguém imagina Jesus chamando de alguém de raposa? Que eu vou continuar curando. Mas ele não continuou curando. Saia daquela região, porque ele não queria ser morto antes do tempo. A partir daquele momento, Jesus já não entrava mais abertamente nas cidades. Ele tinha cuidado, a prudência da serpente. Diga essa raposa, que eu vou continuar agora com a estratégia. Então, meus irmãos, aqui nesse centro, que foi fundado por um grande amigo, o Sr. Jaime, e que tem filhos maravilhosos, por exemplo, o doutor Anderson, que fez trabalho do Anderson, querido, faz aniversário dia 20 de fevereiro, né? Eu sou dia 19,
Querido, eu venho trazer essa reflexão de estudarmos o Evangelho de Jesus. Prosseguimos com o Evangelho do Espírito de consolo, mas buscarmos o comportamento dele nos Evangelhos de Mateus, Marcos e João. Porque, além da consolação, precisamos da coragem para tomarmos decisões, para sairmos das Nazarés que querem nos matar, para não aceitarmos o desrespeito. Precisamos de ter coragem. Imitar Jesus é tomar coragem para agir. O exemplo dele nos dá coragem. As palavras dele nos dá alento, nos esclarece, mas o comportamento dele nos encoraja a tomar decisões difíceis na vida. E foi por isso que eu saí de Salvador quase 40 anos e vim para cá. Se eu não tiver 40 anos, eu não vou. E foi por causa desse comportamento de Jesus que eu tomei a decisão de sair de Salvador, de pedir demissão da Inglaterra para emprego público, para poder ter paz. Uma vez no sala de aula, ela falou: professor, por que você está aqui? Eu falei: aqui como? Aqui em Goiânia. Eu falei: nossa, obrigado pelo elogio. Eu vou dizer que eu estou aqui. É que eu quero ter paz. Se eu não quiser ter paz, eu vou. A paz precede a iluminação. Só quem tem paz pode se estabelecer no processo de auto-iluminação. Mas o que precede a paz? A alegria. A alegria de viver. A alegria de podermos contribuir e ajudar as pessoas. Não há alegria maior do que poder servir. Mas antes de servir, pergunte ao beneficiário, quer ajuda? Se não tiver condições de responder, porque pode não estar bem, ajuda de Deus. Mas não determine os nossos focos. Outro comportamento que ele diz: não dê ajuda a quem não quer, a quem não pede. Porque depois que você ajudar, você vai querer gratidão e o outro vai dizer: você deu o que você quis, eu não pedi. A sabedoria para poder fazer a caridade. Então, vamos pensar nesse ano de 2026, aproveitar o nosso tempo, aproveitar, administrar o nosso tempo, aproveitar a nossa existência. Porque quem estuda, quem lê, quem conhece o Evangelho, pensa melhor, raciocina com mais clareza e não tem medo. Porque o grande problema da evolução espiritual é o medo. O medo é o nosso maior obstáculo. E somente os comportamentos, os ensinamentos, os exemplos de Jesus nos libertarão do medo. Os ensinamentos dele nos libertam da ignorância. Mas não liberta do medo. A libertar do medo tem que agir como Jesus agiu. Há um livro de um pastor americano, só para finalizar: Em Seus Passos, que faria Jesus? Alguém conhece essa obra? É uma obra que deve ser lida. Eu li quando eu tinha 15 anos. Eu recebi de um senhor espírita. O pastor americano fez uma proposta que durante um ano algumas pessoas, as que desejassem, iriam agir como Jesus agiria. Então o dono do jornal passou a agir como se Jesus fosse o dono do jornal. Uma cantora. Todos que se candidataram ao desafio de, durante um ano, agir tal qual Jesus sofreu. O jornal quase ia falência. Quase foi a falência. Chegou um momento que ninguém comprava mais. O próprio dono do jornal comprava o jornal e dava para todo mundo. Um ano se perguntando o que Jesus faria em meu lugar. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem um título novo, que é o mesmo livro, que é Nos Passos de Jesus.
uma proposta para aqueles que desejaram o desafio. Mas não tenhamos medo. E como ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, porque aí nós temos a consciência em paz. Com Jesus nós temos a paz da consciência, e mais importante do que a paz da consciência, a paz do Espírito. A paz do Espírito. E que essa paz espiritual do nosso mestre esteja entre nós. E abençoe nosso querido Jair Rafa, cometido. Nos abraços. Jesus sabe o que você fez, ele só te pega uma coisa. Eu falei, o quê? O quê? Paciência. Eu não tenho. Mas a gente está aprendendo.